Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de sinais em tempo discreto, falando da transformada de Fourier em tempo discreto. Na aula passada nós falamos da série de Fourier em tempo discreto. Então eu tinha a restrição de ter que trabalhar com sinais periódicos. Essa restrição não vai existir mais, com a transformada de Fourier nós podemos trabalhar com sinais discretos no tempo. Então, a transformada de Fourier em tempo discreto, a gente vai indicar pela sigla DTFT, Discrete Time Fourier Transform, e é uma ferramenta matemática para a determinação do conteúdo espectral. Então, a transformada de Fourier ela vai ser basicamente uma ferramenta matemática para determinar o conteúdo espectral, ou seja, o conteúdo em frequência de um sinal discreto no tempo. Então a gente vai sair do domínio do tempo discreto e observar esse sinal no domínio das frequências. Então, da mesma forma que a gente mencionou na série, há muitas similaridades com o caso contínuo. Então a gente tem a transformada de Fourier em tempo contínuo e as principais diferenças elas vão residir nas características das exponenciais em tempo discreto. Então nós vimos que as exponenciais em tempo discreto, para um conjunto um n finito, eu tenho um conjunto também finito de exponenciais harmônicas. Outro ponto importante é que essas exponenciais complexas são periódicas em relação a ω0 e em relação a n. Mas aqui, da mesma forma que o caso contínuo, nós vamos começar com a seguinte análise. Eu tenho um sinal qualquer, x de n, aqui do intervalo menos n1 até n2, e esse sinal eu quero fazer uma análise dele em frequência. Então eu primeiro vou observar esse sinal aqui como sendo um sinal periódico, em que nessa janela central eu repito o sinal x de n, e o sinal aproximado, esse x aproximado aqui que seria o x periódico, ele é a repetição de n em n amostras do sinal x de n. Então veja, para esse sinal aqui, que é periódico, a gente pode determinar a série de Fourier. Então a série de Fourier, o x, ele pode ser escrito como a série de Fourier, o x tilde n é o somatório com k no conjunto de n inteiros consecutivos de ak vezes a exponencial complexa, com frequência fundamental 2π sobre n. Bom, em que esses coeficientes AK vão ser dados por, nós já fizemos na aula passada a equação de análise, o AK é 1 sobre n, somatório em n, com n inteiros consecutivos, do x til é elevado a menos jk ω0 vezes n. Então, a ideia é que nesse intervalo aqui, de menos n sobre 2 até mais n sobre 2, o sinal x til é igual ao sinal x de n. Então veja, se os dois sinais são iguais, eu posso calcular um AK, esse AK aqui nesse intervalo, ou seja, de menos n1 até n2, o AK eu posso substituir o x periódico pelo próprio x. E mantenho a mesma expressão. Esse n eu passo para esse lado, então o AK vezes n é dada por essa expressão. Aí a minha pergunta é, voltando para cá, como é que a partir desse sinal aqui de baixo, nós obtemos o sinal de cima? Então você observa que se a gente fizer esse n tender a infinito, eu vou ter apenas a parte central aqui. Então eu vou analisar essa última expressão aqui, que a gente obteve, quando n tende a infinito. Então o AK vezes n eu vou chamar de um x de ômega, porque ele vai depender de uma frequência ômega, e esse k2π sobre n, observe que era um conjunto de harmônicas. Só que quando n tende a infinito, essa frequência harmônica, que em vez de discreta, passa a ser contínua. Então a gente chega, após essa análise, nessa expressão final. Então o x de ômega, a representação em frequência de um sinal discreto, é o somatório com n variando de menos infinito até mais infinito, do x de n é elevado a menos jωn. Então se vocês observarem, essa expressão aqui é bastante similar à expressão em tempo contínuo. Então o x de ômega para o tempo contínuo
No tempo contínuo eu vou substituir a integral de menos infinito a mais infinito do x de t é elevado a menos j ômega t dt. Aqui, como eu tenho o x de n, um sinal discreto, em vez de ter uma integral, a gente tem um somatório. E a indicação que nós vamos fazer é x de n se transforma em x de ômega. Alguns autores ele colocam o ômega maiúsculo aqui, coloca e elevado a j ômega, para indicar que é a transformada de Fourier em tempo discreto. No nosso caso, como nessa unidade a gente trabalha apenas com a transformada de Fourier em tempo discreto, eu vou deixar a notação x de ômega mesmo. Mas a gente tem que lembrar que esse ômega aqui é a frequência discreta que é dada em radianos. Quando eu tenho uma frequência contínua, a transformada de Fourier de uma função contínua é radianos por segundo. Então, o x de ômega é o par transformada, que é a transformada de Fourier do sinal x de n. E aqui, em função das propriedades das exponenciais complexas, x de ômega vai ser sempre periódico em período 2π. E além disso, ela é contínua. Então veja, eu discretizo as frequências k vezes 2π sobre n. Quando você pega isso e faz n tender a infinito, esse 2π sobre n vezes k tende a uma frequência contínua. E a transformada inversa, que a gente não vai comentar muito, a transformada inversa ela é dada por 1 sobre 2π. Como a função x de ômega é periódica com período 2π, você integra em 2π. A exponencial aqui, dado que na direta nós convencionamos que eu vou utilizar a exponencial negativa, na inversa, exponencial positiva. E faço a integração em ômega. E agora vamos resolver um exemplo. Bom, eu tenho um sinal x de n, que é alfa elevado a n, o de n, em que esse módulo de alfa é menor do que 1. Então, se o alfa é menor do que 1, e esse sinal está marcado com um degrau, eu vou ter um sinal desse tipo, um exponencial decrescente. Nesse gráfico da esquerda, o alfa é positivo, então alfa elevado a 0 é 1, alfa elevado a 1 é positivo, ao quadrado vai ficando cada vez menor, porque o módulo de alfa é menor do que 1. Por outro lado, quando o alfa é negativo, o módulo dele continua menor do que 1. O alfa é negativo, eu vou ter 1 aqui, menos alfa, alfa ao quadrado positivo, menos alfa à terceira, então é um valor negativo, e por aí vai. Então eu vou ter esse sinal amortecido, mas que fica alternando. Bom, então vamos calcular a transformada discreta de Fourier desse sinal. Então a fórmula é o x de ômega, é o somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do sinal x de n vezes a exponencial complexa com sinal negativo. Como esse sinal está marcado pelo degrau, o somatório vai ser de 0 até mais infinito. Nesse intervalo, a função vale α n, vezes e elevado a menos j ômega n. Aqui eu tenho um produto de potências, então eu vou ter α elevado a n e e elevado a menos j ômega n. Coloco n em evidência, eu fico com α e elevado a menos j ômega elevado a n. Então aqui eu tenho uma somatória da PG, né, da progressão geométrica, infinita. Então o resultado dessa expressão é 1 sobre 1 menos a razão. 1 menos α e elevado a menos j ômega. Então de cara aqui a gente já observa que como apareceu o j, e o j ômega tem uma função contínua, mas como apareceu o j, eu já sei que é uma função complexa. Então, para traçar esse gráfico, eu preciso calcular o módulo e fase, o gráfico desse sinal. Então, fazendo a expansão da exponencial complexa, cosseno de ômega menos j seno de ômega. Separando a parte real da parte imaginária, a gente vai ficar com 1 menos alfa cosseno de ômega, mais j alfa seno de ômega. E para calcular o módulo, é o módulo do numerador, que é 1, dividido pela raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que está aqui. Desenvolvendo esse termo, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois juntamos aqui, utilizando a identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então nós chegamos a essa expressão bem simpática. Módulo de x de ômega é igual a 1 sobre raiz de 1 menos 2α mais α ao quadrado. Bom, e a fase? A fase é arco tangente
da fase do numerador, é a fase do numerador menos a fase do denominador. Como a fase do numerador é um número real, é zero. Então eu vou ficar com menos arco tangente da parte imaginária, alfa seno de ômega, dividido pela parte real, menos 1 menos alfa cosseno de ômega. Então nós temos que traçar esses dois gráficos aqui. Bom, é o que vamos fazer no próximo slide, ou na próxima página. Então veja, aqui, vamos ver se eu consigo reduzir o tamanho da figura aqui, para ver se eu consigo analisar. Veja o seguinte, eu tenho essa expressão aqui. Então vejam, quando eu tiver cosseno de ômega igual a 1, eu vou ficar com 1 menos 2α mais alfa ao quadrado. Então, 1 menos 2α mais alfa ao quadrado é 1 menos alfa ao quadrado. Se a gente tira a raiz, eu fico com 1 sobre 1 menos alfa. Então, como o cosseno de ômega o cosseno de 0 é 1 para ômega igual a 0, então esse ponto é 1 sobre 1 menos alfa. E em π, quando eu coloco π aqui, eu fico com cosseno de π menos 1. Menos com menos dá mais, eu fico com 1 mais 2α mais alfa ao quadrado, que é 1 mais alfa ao quadrado, que eu cancelo com essa raiz. Então, quando eu tenho um cosseno de π, a gente vai ficar com 1 mais alfa ao quadrado, a raiz disso fica 1 sobre 1 mais alfa. Bom, então é importante a gente observar que nesse caso, para a gente analisar esse sinal, nós consideramos A maior do que zero. Bom, a fase está aqui. Eu não vou comentar muito porque esse gráfico é um pouco complexo, a gente teria que fazer talvez derivadas para encontrar ponto máximo e mínimo, entre outros. E quando A é menor do que zero, aí inverte. 1 menos A fica menor do que 1 mais A, certo? Então o gráfico é esse outro. Bom, aí aqui é importante verificar o seguinte, o que é que nós falamos? Com as exponenciais complexas, quanto mais próximo de π, mais alta é a frequência. Quanto mais próximo de 0 e de 2π, mais baixa é a frequência. Então, se a gente comparar esse sinal com esse outro, o que é que acontece? Esse aqui ele tem uma amplitude menor em torno de π, que é altas frequências, e esse aqui tem uma amplitude maior em torno de π nas altas frequências. Em 0 e 2π ele tem uma amplitude menor. Então, olhando para esses dois gráficos, a gente poderia dizer que esse sinal aqui corresponde a uma frequência maior, o sinal que varia mais rápido. E isso é o que a gente observa quando eu olho para esse sinal. Esse sinal aqui ele tem um dado conteúdo de frequência, mas ele vai amortecendo. Enquanto esse outro fica oscilando, ele vai amortecendo sua amplitude, mas ele fica oscilando. Então, para fazer essa oscilação, esse flip, ele tem um conteúdo de frequência mais alto, entendeu? Então esse conteúdo de frequência, isso retrata que para esse caso aqui o alfa é negativo, e foi o que nós obtivemos neste gráfico, o alfa negativo. Bom, para a gente ganhar mais um pouquinho de insights sobre esse comportamento, vamos fazer alguns gráficos no Nuplot. Então a ideia ao usar o Nuplot é plotar esse gráfico desse módulo. Então vamos alternar aqui para fazer o cálculo. Então vamos vir aqui. Primeiro eu vou ampliar isso para vocês verem melhor. Bom, aqui o que é que eu fiz? Eu coloquei set samples 1000 para fazer 1000 amostras. A variável dam W, então, x de ômega e A, que é o módulo que a gente está calculando, vai ser 1 sobre raiz de 1 menos 2α cosseno de ômega mais alfa ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é 1 dividido pela raiz de 1 menos 2a cosseno de ômega mais A ou alfa ao quadrado. E vamos plotar intervalo de menos 2π até 2π, x de ômega e com A igual a 0,5. Então vamos observar. No plot, aqui está o gráfico. Certo? Então vou tirar aqui desaparecer daqui. Então veja, esse comportamento, ele é 2 para ômega igual a 0.
Aqui 3,1415 é o valor mínimo, né? Então é o ponto de mínimo. E volta a ter um máximo em 2π, seria 6,28, alguma coisa do tipo. E o valor máximo dela aqui é 2, porque eu coloquei alfa igual a 0,5. Então, se nós olharmos aqui no cálculo, a gente observa que realmente o valor máximo é 1 sobre 1 menos A. Quando A é 0,5, eu fico 1 sobre 1 menos 0,5 é 1 sobre 0,5, que é 2. E o valor mínimo, quando eu coloco 0,5 aqui, 1 mais 0,5, 1 dividido por 1,5, que me dá algo em torno aí de 0,67. Vocês olhem para essa parte aqui do vídeo, que dá 0,67. Então esse gráfico que nós obtivemos, ele é bem parecido com o gráfico que a gente tinha plotado à mão. Então veja, ele tem um valor máximo em ômega igual a 0 e um valor mínimo em ômega igual a π. Aí uma pergunta que a gente poderia fazer: se eu aumentar o valor A, para esse caso ele é positivo, está entre 0 e 1. Se a gente aumentar o valor de A, se eu aumento o valor de A, isso aqui se torna mais lento. Então, se ele se torna mais lento, a gente espera que a frequência dele se concentre mais em torno das baixas frequências, que seriam o 0 ou o 2π, são as baixas frequências. Então, vamos plotar e comparar esses dois resultados. Então, eu quero um valor mais alto, então eu vou calcular também e plotar isso para alfa igual a 0,8, por exemplo. Alfa igual a 0,8. Então, a gente vai calcular em alfa igual a 0,8. E vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui a gente vai ter que aumentar aqui um pouquinho a faixa do x, o tamanho x, inclusive vou deixar até aberto. Aqui no plot, se você coloca, olha, eu quero começar em 0 nesse ponto e deixo até sem um limite superior. Então agora a gente consegue plotar e ele próprio vai calibrar. Então observe, o que é que eu mostrei para vocês? Olha, quando eu saio de 0,5 para 0,8, no domínio do tempo, então vamos voltar para cá, para 0,8, eu deixo o sinal amortecendo mais lentamente. Se ele se amortece mais lentamente, ele tem um conteúdo de frequência menor. Então eu vou concentrar a energia do sinal nas baixas frequências. E as baixas frequências são aonde? Em torno de 0 e 2π. Π corresponde a alta frequência. Então, se você compara o sinal com A igual a 0,5 e A igual a 0,8, a gente percebe que ele vem aqui e aumenta o conteúdo de frequência em torno da baixa frequência, que é 0. E o equivalente, né, se a gente diminuir o valor de alfa, ele vai diminuir esse valor, essa concentração de frequência aqui em torno das baixas frequências. Então vamos plotar isso também para A igual a 0,2, por exemplo. Então vamos plotar também para A igual a 0,2. Então veja o que aconteceu. No primeiro caso, é essa figura que está aqui. Quando a gente vai para 0,8, ele concentra a energia em torno de 0 e aqui ele diminui a amplitude. Então isso realmente mostra para a gente um aspecto que em torno de 0 e 2π correspondem às altas frequências, às baixas frequências, π corresponde às altas frequências. A outra observação que a gente poderia fazer aqui é que realmente o sinal x de ômega foi periódico com o período 2π. E além disso eu tenho uma função contínua. Então observe que a nossa teoria ela está ok. Vamos agora traçar os valores da mesma forma que nós fizemos para o A positivo, para o valor negativo, para o A para o 0,5, para A negativo. Então vamos fazer isso agora. Então, para A negativo, eu venho aqui no gráfico e vou plotar dois valores agora. Primeiro, o 0,5 positivo, que foi nossa base para a comparação. E vamos agora
comparar com o 0,5 negativo. E vai ser aquele comportamento que nós já fizemos à mão. Então veja, quando... Deixa eu fazer só o corrigir aqui. A igual a 0,5 title. Pronto. Então vejam, esse azul mais claro é para o A negativo. Então para o A negativo eu tenho uma menor amplitude para ômega igual a 0 e uma maior amplitude em ômega igual a π. É 3,14. Vocês observem aqui nesse lado, quando eu estou com o mouse parado aqui em cima, ele está em torno de 3,16. Então esse ponto máximo aqui corresponde a ômega igual a 3,14. Então se nós voltarmos lá para o gráfico, vocês observam realmente que esse comportamento aqui de baixo é quando o A é negativo. Então eu vou ter um pico aqui em π. Então isso corresponde que π, em torno de π eu tenho as altas frequências. Então o sinal com esse valor negativo, ele tem uma componente de frequência mais alta, porque ele fica alternando. Então essa é a ideia, ele vai ficar alternando aqui. Bom, voltando para o gráfico, então a gente observa que esse sinal aqui, que tem uma energia maior em torno da frequência zero, é um sinal mais lento do que esse outro. Bom, então eu vou colocar no site também essa função para vocês calcularem o módulo da transformada de Fourier desse sinal. Bom, então o gráfico que a gente vai ter que calcular aqui, fazer essa expressão, o módulo de ômega menos arco tangente de A seno de ômega, 1 menos A cosseno de ômega. Então é o que a gente vai ter aqui. Então eu já digitei para vocês. A fase em ômega e A vai ser igual a menos arco tangente de A seno de ômega, dividido por 1 menos A cosseno de ômega. Então se nós mandarmos plotar isso, então se vocês observarem, o sinal que nós temos aqui. Então é basicamente aquele gráfico que eu fiz um esboço aqui. Então quando o A é positivo eu tenho esse comportamento. A é positivo, vamos verificar, é positivo, então está ao contrário. Deixa eu verificar o que é que está errado, o que está errado lá. Não tem esse menos aqui, faça uma correção, ele não tem esse menos. Tem 1 sobre arco tangente de ômega sobre A. Deixa eu ver se a gente faz 1 menos arco tangente. Aqui estava para alfa igual a 0,5. Pronto, então aqui está corrigido agora. Aqui 0,5 e 0,5. Pronto, agora a gente vai ter o gráfico que eu estava esperando. Bom, então esse é o gráfico de fase. Então observe que ele está limitado aí, 0 até 2π, e é o gráfico que a gente tinha plotado aqui. Então de fato esse gráfico aqui é esse que a gente tem com valores específicos aí, para A igual a 0,5, e agora vamos fazer para A igual a menos 0,5. Então para A igual a menos 0,5, A igual a menos 0,5, aqui é o título, né? A igual a menos 0,5, a gente vai ter esse comportamento aqui. A igual a menos 0,5 agora, que é o comportamento que a gente tinha desenhado aqui para A negativo. Esses gráficos aqui eu fiz um esboço e peguei lá do Oppenheim mesmo. Então isso mostra que a nossa ideia está correta. Bom, agora vamos um exercício da nossa lista 4, que é a questão 9. Então, quem é a transformada de x de delta de n menos ômega zero? Então veja, no tempo contínuo a transformada do impulso é uma constante unitária, que o impulso é a função mais descomportada que existe. Aqui nós temos um atraso. O que é que corresponde? Um atraso no tempo, multiplicação pela exponencial complexa em frequência. A exponencial complexa ela tem uma fase linear. Então a gente vai ver que a mesma coisa, então lembrem-se da dualidade que eu pedi para vocês.
pensarem sempre no tempo contínuo que nós já vimos para analisar o tempo discreto. Então, o x de ômega é o somatório com n variando de menos infinito a mais infinito do x de n vezes a exponencial complexa. Como aqui eu tenho um impulso, nós podemos usar a filtragem da função impulso. Então, quando eu tenho esse somatório, eu vou ter o valor da função no ponto onde o impulso está centrado. Então, esse impulso está centrado em n0, eu substituo n0 aqui. Então, essa soma aqui vai ser igual a e elevado a menos j ômega n0. Aqui eu tenho mais uma vez uma função complexa. Então, o módulo da exponencial unitária é 1. Então, o módulo x de ômega é 1. Isso condiz lá com também o tempo contínuo. E a fase é menos ômega n0. Então, menos ômega n0. Então, quando eu tenho π vezes n0, menos n0 π aqui, e nesse ponto mais n0 π. Então, a gente vai ficar sempre com essa fase negativa. Como a fase é periódica e período 2π, então de 2π em 2π, ela se repete. Dando continuidade, vamos fazer a questão 13. Então, a questão 13, eu tenho uma função porta, que corresponde a amostras não nulas de menos 2 até 2, com amplitude 1. E pede-se... vamos dar uma olhada lá na questão 13, na lista de exercício, que eu sempre peço para vocês olharem. Questão 13. Essa daqui é uma questão 13, é uma relativamente simples, né? Ele mostra que a transformada de Fourier do sinal da figura 3, essa figura 3 aqui, é um sinal dado por essa expressão. Então é o que a gente vai mostrar. Essa questão aqui, salvo engano, já foi questão de prova de semestres anteriores. Então vamos para cá. Bom, então primeiro, o x de ômega, a fórmula, somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do x de n vezes a exponencial com o sinal negativo. Como esse sinal só é não nulo de menos 2 a 2, esse somatório que é de menos infinito a mais infinito vai ser um somatório de menos 2 até 2. Nesse intervalo vale 1 vezes a exponencial complexa. Bom, substituindo n aqui, eu vou ficar com e elevado a menos 2j ômega, e elevado a menos ômega, até e elevado a 2j ômega. Então a gente tem que trabalhar com essa soma para chegar àquela igualdade. Aí isso é artifício matemático, manipulação matemática. Se eu coloco e elevado a menos 2j ômega em evidência, eu fico com 1 mais e elevado a mais j ômega até e elevado a 4j ômega. Por exemplo, quando eu multiplico e elevado a menos 2j ômega vezes e elevado a mais 4j ômega, o resultado dá e elevado a 2j ômega. Bom, aqui eu vejo que tem as potências de e elevado a j ômega elevado a n, com n variando de 0 até 4. Então eu fico com e elevado a menos 2j ômega vezes n, o somatório com n variando de 0 até 4 de e elevado a j ômega n. Então esse somatório aqui é dado por 1 menos a razão elevado a 5. Aqui eu tenho n menos 1, então n é 5, dividido por 1 menos a razão. Então essa expressão aqui a gente pode manipular um pouquinho mais. Se eu coloco e elevado a j 5 meios de ômega em evidência, eu transformo em e elevado a menos j 5 meios, menos e elevado a mais j 5 meios. Então se você fizer esse produto, esse vezes esse, dá 1, e esse vezes esse, dá j5. E faço o mesmo no denominador, colocando em evidência e elevado a j ômega sobre 2. Se vocês observarem agora, ó, menos 2j ômega, 5 meios e meio. Aqui eu tenho 5 meios menos meio dá 4 meios. 4 sobre 2 é 2, que vai cancelar. Então isso tudo cancela. Aqui eu pedi para vocês lembrarem sempre que existe uma soma ou subtração de exponenciais, ou aparece um seno ou um cosseno. Aqui eu tenho cosseno menos j seno e aqui cosseno mais j seno. Então eu vou ficar com menos 2j seno. E a mesma ideia no denominador. Cancela menos 2j com menos 2j, a gente chega a seno de 5 meios de ômega dividido por seno de ômega sobre 2. Então vejam, uma observação, aqui, essa transformada aqui é real. Por que isso ocorreu? Porque o sinal é par.
Então, toda vez que o sinal for par no tempo, o x de ômega é real. Essa característica a gente já tinha observado na transformada. Então, vamos agora plotar um gráfico para essa expressão aqui e ver se a gente encontra alguma semelhança com a nossa função porta. Então, vamos mais uma vez fazer o plot com o gráfico, fazer o gráfico no plot. Então, vamos plotar esse gráfico. Então, no plot aqui já está pronto. Então, observem. Basicamente, eu coloco x de ômega igual a seno de 5 ômega sobre 2 dividido por seno de ômega sobre 2, que é o que a gente tem aqui. Seno de 5 meios de ômega dividido por seno de ômega sobre 2. E vou plotar de menos π a π. Então, se ele é periódico, então de menos π a π eu já consigo ver o sinal. Então, observem o sinal, que é interessante. Deixa eu sumir aqui mais uma vez. Vejam, esse formato aqui não lembra a sync. Então isso mostra que existe uma relação entre o sinal discreto no tempo e o contínuo. Por quê? Porque, veja, se a gente olhar para esse sinal, ele se assemelha a uma porta. E a transformada de uma porta no tempo contínuo é uma sync. Então eles estão intimamente ligados. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Bom, então voltando para cá, então a gente vê que o sinal lembra uma sync de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então veja aqui que eu tenho 3.1415 aqui e esse é o zero. Vamos agora fazer o plot disso para de menos 2π até 2π, para verificar realmente que essa função ela é periódica e com período 2π. Então vamos colocar de menos 2π. E além disso, eu vou colocar o 7x0 para plotar o eixo x e o eixo y ficar bem claro. Então veja, aquele mesmo gráfico, só que no primeiro caso a gente estava olhando aqui de menos π até π, e agora a gente está de menos 2π até 2π. Então realmente a gente tem uma função aqui que é periódica com período 2π. Então, para esse caso, né, a gente tem o gráfico desse sinal. Então ele é periódico com período 2π. Bom, então agora vamos falar um pouquinho de uma curiosidade. DTFT, DFT e FFT. O que significa essa sopa de letrinhas? Então vamos deixar claro agora e esclarecer isso. Bom, todas essas siglas vêm do inglês, né? Então DTFT vem de Discrete Time Fourier Transform, que é transformada de Fourier em tempo discreto, que é o que nós estudamos hoje. Mas existe a DFT, que vem de Discrete Fourier Transform, ou transformada de Fourier discreta, e a FFT, que vem de Fast Fourier Transform, ou transformada rápida de Fourier. Então vamos esclarecer o que significa cada uma dessas siglas associadas aos seus conceitos. Bom, então a gente viu que a transformada de Fourier em tempo discreto é dada por essa expressão e a inversa é essa outra. Então, muito embora a gente tenha x de n como um sinal discreto no tempo, a sua transformada de Fourier é contínua e periódica com período 2π. Então, por periódica com período 2π, indica que toda a informação dela, do formato do sinal, vai estar contida em 0 a 2π. Mas por ser uma função contínua, ela não é adequada ao processamento digital. Por quê? Eu não consigo representar uma função contínua com um número finito de bits. Então, qual é a solução para isso? A solução é representar x de n no domínio das frequências por uma sequência discreta. Ou seja, a gente vai amostrar o x de ômega, então eu amostro x de ômega de 0 a 2π, em frequências múltiplas de 2π sobre n, em que n é o comprimento do sinal, e eu pego n amostras em frequência. Então veja, eu tenho um sinal que é discreto no tempo, que tem uma transformada de Fourier. Se eu olhar para essa transformada de Fourier e discretizá-la no tempo, eu tenho uma transformada de Fourier discreta, a transformada discreta de Fourier. Então essa é a transformada discreta de Fourier.
Então, de tal sorte que eu posso, a partir do sinal no domínio do tempo, x de n, obter o x de k, que são amostras em frequência. E é dado por essa expressão aqui. X de k, somatório com n variando de 0 até n-1, do x de n, vezes e elevado a j, 2π sobre n, nk. Em que eu tenho que calcular para um total de n amostras. Então, variando de 0 até n-1. É comum na notação aí desse cálculo da transformada discreta de Fourier fazer a substituição, substituir e elevado a menos j 2π sobre n por um wn. Então essa expressão aqui fica mais compacta. Por sua vez, a transformada inversa. Vai haver um sinal, um quociente aqui de normalização, 1 sobre n, mas o somatório é mais ou menos o mesmo. Somatório com k variando de 0 até n-1 do x de k vezes a exponencial complexa com sinal positivo. Então, se na direta eu tenho um sinal negativo, na inversa o sinal positivo. Então, na notação compacta, eu colocaria o wn elevado a n menos k. Então, essa expressão aqui, eu sairia do sinal no domínio da frequência e chegaria no domínio do tempo discreto. Bom, aí o que a gente observa? Esse número é um número complexo e o x de k também pode ser complexo. Então, para o cálculo de cada x de k, vamos aqui, para o cálculo de cada x de k, o que é necessário? Eu vou ter n multiplicações complexas, equivalente a cada termo desse somatório, né? Eu tenho que multiplicar x de k vezes x de n, e n menos 1 adições complexas. Então, quando eu vou somar, por exemplo, se eu tenho 3 parcelas, eu faço só 2 somas. A mais B mais C, eu tenho 3 parcelas, eu só faço 2 somas. Então, n menos 1 as adições. Aqui a gente faz um detalhe que quando eu tenho uma multiplicação complexa, isso equivale a 4 multiplicações reais e 2 adições reais. Bom, os algoritmos, ou seja, o custo computacional para uma multiplicação é maior do que uma adição. Então, muitas vezes, os algoritmos são analisados em termos de sua complexidade, contando o número de multiplicações para realizar uma dada tarefa. Então, veja, dado que eu tenho n multiplicações complexas, e para cada amostra, para cada transformada, eu tenho que calcular n vezes isso, o que acontece? Eu vou ter n ao quadrado amostras, multiplicações, para cada comprimento 4. Então, se eu quero fazer uma transformada de Fourier discreta com comprimento 4, eu vou ter 16 multiplicações complexas, que equivale a 64 multiplicações reais. E isso vai aumentando. Por exemplo, quando a gente tiver n igual a 16, para fazer uma transformada de um sinal com 16 amostras, eu preciso de 256 multiplicações complexas ou 1024 multiplicações reais. Isso, o custo computacional é alto. E a solução para isso é a FFT. Então a FFT ela vem resolver esse problema e é chamada de transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform. E a FFT ela é um conjunto de algoritmos que vão fazer um cálculo eficiente da DFT, transformada discreta de Fourier. E a ideia é que a complexidade, em vez de n ao quadrado, então eu tenho n ao quadrado multiplicações complexas, né? A gente vai ter n log de n na base 2. Então, por exemplo, se n for 16, eu vou ter log de 16 na base 2 é 4. 4 vezes 16, 64. Em vez de ter n ao quadrado, 256 multiplicações complexas, eu teria 4. E veja, isso daqui, essa ideia, um dos algoritmos da FFT foi proposto por Cooley e Tukey, dois pesquisadores dos Estados Unidos, um da IBM e outro da Bell Labs, que em 1965 eles pensaram da seguinte forma: usando algumas propriedades de simetria da exponencial complexas, eles disseram, em vez de fazer uma transformada de Fourier com n pontos, é melhor separar esse cálculo em duas transformadas de Fourier de n sobre 2. E isso é feito de forma sucessiva. Então isso dá um ganho de desempenho. E esse algoritmo de DFT, DFFT, que calcula a DFT, proposto por Cooley e Tukey, foi escolhido como um dos 10 melhores algoritmos do século XX pela Sociedade Matemática Industrial e Aplicada dos Estados Unidos. Então veja, essa ideia é DTFT, a transformada discreta de Fourier em tempo discreto, sai de um sinal discreto, chega a um sinal contínuo e periódico com período 2π.
A DFT, transformada discreta de Fourier, você sai de um sinal discreto no domínio do tempo e chega a um sinal discreto no domínio da frequência. E a FFT, transformada rápida de Fourier, é um cálculo rápido da transformada discreta de Fourier. Bom, antes de terminar essa aula, eu vou mostrar também para vocês esse paper, né, da Sociedade de Matemática Industrial e Aplicada, que selecionou o algoritmo de Cooley-Tukey para o cálculo da FFT como um dos melhores algoritmos do século XX. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. O artigo está aqui, papel. Pronto, vamos tirar aqui. Largura. Vejam, SINA Society Industrial and Applied Mathematics News. É um periódico dessa sociedade americana de matemática industrial e aplicada. Então eles fizeram, os editores, né, eles nomearam os algoritmos, os top 10, os 10 algoritmos do século XX. Então, se vocês olharem aqui em 1965, James Cooley da IBM e John Tukey da Princeton e do Bell Labs, eles desenvolveram a Fast Fourier Transform. Então vejam, eles saíram de uma complexidade de n ao quadrado para uma complexidade de n log de n na base 2. Então essa foi a grande sacada deles. E aqui a gente tem outros algoritmos, que eu vou colocar esse artigo no site, vocês dão uma olhada. Em 1946, o método de Monte Carlo. Em 1947, o método Simplex para programação linear. Krylov Subspace Iteration, em 1950, e por aí vai. Então são os 10 algoritmos. 1962, o Quicksort, né? Organizar grande conjunto de dados. Então, bom, isso era o que eu queria falar para vocês hoje. A transformada de Fourier em tempo discreto é uma representação espectral de um sinal em tempo discreto, e na próxima aula a gente continua o assunto. Muito obrigado pela atenção.